eu descobri que minha namorada estava me traindo. Mas o pior não foi isso. O pior foi descobrir com quem. A primeira vez que eu percebi que tinha alguma coisa errada foi numa quarta-feira chuvosa, daquelas noites silenciosas. A cidade inteira parecia cansada. Eu estava sentado no sofá do apartamento, esperando a Júlia chegar do trabalho. A televisão ligada sem volume, só que o barulho da chuva batendo na janela da sala. E, sinceramente, eu estava feliz. A gente fazia 4 anos juntos naquela semana. Eu já estava pesquisando aliança, pensando em pedir ela em casamento até o fim do ano. Mas naquela noite, alguma coisa mudou. Quando a Júlia entrou em casa, ela nem olhou direito para mim. Jogou a bolsa no sofá, pegou o celular imediatamente e foi direto pro banheiro. Sem beijo, sem oi, sem nada. E isso não parecia ela. Eu tentei ignorar, porque quando você ama alguém, você sempre encontra uma desculpa. Ela deve estar cansada. Teve um dia ruim. Eu tô exagerando, mas aí começaram os pequenos detalhes. E são os pequenos detalhes que destroem tudo. Ela começou a dormir virada pro outro lado da cama. Começou a levar o celular até pra cozinha, até pro banho. As notificações apareciam e ela escondia a tela automaticamente. Teve uma noite que eu abracei ela por trás enquanto ela mexia no celular. E ela tomou um susto tão grande que deixou o aparelho cair no chão. Eu lembro exatamente da expressão dela. Pânico, não culpa, pânico. Tá tudo bem? Eu perguntei. Ela pegou o celular rápido demais. Tá, claro que tá. Ela sorriu, mas foi aquele sorriso estranho, forçado. O tipo de sorriso que não chega nos olhos. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto escuro do quarto, ouvindo a respiração dela. E pela primeira vez em 4 anos, eu senti medo dela. Não medo físico, medo da possibilidade de não conhecer a pessoa que dormia do meu lado. Os dias passaram e a distância só aumentava. A Júlia começou a chegar mais tarde, demorava para responder mensagens, dizia que estava ocupada, mas teve um detalhe específico que fez meu estômago afundar, perfume masculino, no moletom dela, e não era o meu. Eu lembro de pegar a roupa para colocar na máquina e congelar, porque aquele cheiro era forte, amadeirado, marcante. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti minhas mãos formigarem. Naquele momento, eu sabia, mas ao mesmo tempo, eu não queria saber. Passei dias fingindo normalidade, e isso destrói uma pessoa por dentro. Você começa a observar tudo, o jeito que ela sorri pro celular, o tempo que ela demora no banho, os horários, tudo vira pista, tudo vira tortura. Até que aconteceu. Numa sexta-feira, a Júlia dormiu no sofá assistindo série. O celular dela estava no chão, virado para cima, e a tela acendeu, uma mensagem. Hoje foi perfeito. Sem nome, só um coração vermelho. Meu corpo inteiro gelou. Eu fiquei olhando para a tela sem respirar. Parecia que meu cérebro não conseguia processar. E naquele momento, eu tinha 2 opções: ignorar ou destruir minha própria vida. Eu peguei o celular, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. A senha era a nossa data de aniversário. Isso foi o que mais doeu. Quando eu abri a conversa, eu senti meu mundo desabar. Fotos, mensagens, áudios, meses. Não era algo recente, não era um erro. Era uma segunda vida inteira. Ela mandava as mesmas mensagens que mandava pra mim. Os mesmos apelidos, as mesmas promessas. Mas teve uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Ele é confortável, você é emocionante. Eu senti vontade de vomitar. Então eu ouvi um áudio. A voz dela estava baixa, quase sussurrando. Eu só preciso esperar mais um pouco. Ele confia totalmente em mim. Naquele instante, alguma coisa morreu dentro de mim. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cozinha escura até amanhecer. O apartamento parecia diferente, frio, estranho, como se não fosse mais minha casa. E o pior, ela acordou normalmente, me deu beijo, perguntou se eu queria café, como se nada tivesse acontecendo. Naquele momento, eu decidi não confrontar ela. Ainda não, porque eu queria entender tudo. E principalmente, eu queria saber quem era o cara. Durante 3 dias, eu virei um estranho dentro da própria vida, fingindo, observando, esperando, até que no domingo, a verdade apareceu. E, sinceramente, eu preferia nunca ter descoberto. Era aniversário da minha mãe, toda a minha família estava lá. Meu irmão mais velho, Lucas,
Também. O Lucas era meu melhor amigo desde criança, o cara que me protegia quando eu era pequeno, o cara que me ajudou em tudo na vida. E a Júlia adorava ele, talvez até demais. Eu tava na cozinha pegando refrigerante quando ouvi risadas baixas no corredor. Então eu vi a Júlia saindo do quarto de hóspedes. E logo atrás dela o Lucas, meu irmão. Os dois congelaram quando me viram, e naquele segundo eu entendi tudo. O olhar deles entregou. Não precisei ouvir explicação, não precisei perguntar. Meu irmão começou a falar alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir, porque parecia que tinha um zumbido dentro da minha cabeça. Há quanto tempo? Foi a única coisa que consegui perguntar. Silêncio. A Júlia começou a chorar. Meu irmão olhou para o chão. E aí veio a resposta. Um ano eu comecei a rir. Mas não era felicidade. Era aquele riso de quem acabou de quebrar por dentro. Porque de repente, tudo fazia sentido. Os atrasos, as mensagens, as mentiras. Os dois destruindo minha vida. Na minha frente. Durante um ano inteiro. Minha mãe entrou no corredor. Depois meu pai. E o caos começou. Discussão, gritos, choro. Mas eu não lembro direito. Porque minha mente estava desligando. A única coisa que eu lembro claramente foi da Júlia segurando meu braço, chorando desesperada e dizendo: Eu amo você. Foi pior que a traição, porque ela parecia acreditar nisso. Eu fui embora andando sozinho naquela noite, na chuva, sem pegar carro, sem avisar ninguém, só andando e pensando em como duas pessoas que eu mais amava conseguiram me destruir juntos. Os meses seguintes foram horríveis. Eu parei de responder amigos. Me afastei da família, troquei de apartamento. Nunca mais falei com meu irmão. Nunca mais vi a Júlia. Ou pelo menos, era o que eu achava. Porque 6 meses depois, ela apareceu, na porta do meu novo apartamento, chorando, magra, acabada. E quando eu abri a porta, ela disse uma frase que fez meu sangue gelar. Eu preciso te contar uma coisa. Eu quase fechei a porta. Mas alguma coisa no rosto dela me fez parar. Ela estava destruída de verdade, então ela falou, e aquilo mudou tudo. O Lucas nunca me amou. Ele apostou com os amigos que conseguiria tirar você de mim. Meu coração parou. Ela começou a chorar mais forte. Disse que no começo achou que era brincadeira. Depois se envolveu, depois virou segredo, depois virou culpa. E então ela disse a frase que eu nunca consegui esquecer. Você era a única pessoa que realmente me amava. Naquela noite, eu percebi uma coisa terrível. Traição não destrói só relacionamentos. Ela destrói identidade, família, memórias. Porque depois disso, você nunca mais consegue lembrar das coisas boas, sem pensar na dor junto. Eu nunca perdoei eles. Nunca. Mas às vezes, de madrugada, eu ainda penso no meu irmão e me pergunto como alguém consegue destruir a pessoa que mais ama e ainda dormir em paz depois disso.